Olá pessoal, tem uma novidade para vocês. Eu já estou finalizando aí meu e-book sobre pós-Covid. Lá vocês têm uma síntese das principais afecções que acometem um paciente que venceu a infecção aguda pelo Covid e formas corriqueiras aí de manejar, de lidar com essas situações que às vezes são complicadas para os pacientes. Mas a melhor notícia é que esse e-book vai ser inteiramente gratuito, é um presente meu para vocês. Olá pessoal, hoje passando por aqui para falar para vocês a respeito de vacinação em lactantes e gestantes. Vocês bem viram que tivemos recentemente, infelizmente, o óbito de uma gestante, já na fase final da gravidez, uma gestante jovem aí, de 35 anos de idade, que acabou falecendo, infelizmente, após ter recebido uma dose de vacina, né? Existe também outra notícia, também recente, que foram encontrados anticorpos na corrente sanguínea de um recém-nascido que estava em aleitamento materno e a mãe foi vacinada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, em relação à vacinação em gestantes, eu defendo que a vacina seja disponibilizada para gestantes, que não seja obrigatória, mas que ela seja disponibilizada. Então, que a gestante compareça até a unidade vacinal e seja informada exatamente do que compõe a vacina, quais são as substâncias, se ela pode ter algum tipo de alergia com o veículo da vacina ou com algum método de preparo, e que ela seja esclarecida que a própria bula das vacinas deixa muito claro que não existem testes, estudos que garantam a segurança da vacina em grávidas. Isso não é o Dr. Paulo quem fala, isso está na bula registrada na Anvisa. Tá? Os estudos feitos até agora para liberar a vacinação foram estudos em adultos saudáveis de 18 a 65 anos de idade, então não incluiu o grupo de gestantes, por exemplo. O que existe é um documento feito por parte de alguns médicos, alguns professores de universidade, raciocinando e fazendo inferências a respeito de conceitos, mas esses conceitos eles não foram colocados à prova. Então isso é alguma coisa realmente ainda incerta, né? Do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da frieza dos números, da frieza da estatística, um óbito de gestante frente a todas as doses que foram administradas em gestantes não quer dizer muita coisa. Do ponto de vista pessoal e familiar, isso é uma tragédia, uma desgraça. Então a família perde de uma vez, por exemplo, a mãe perdeu a filha e o neto que ainda estava no ventre da mãe, né? Mas percentualmente, se a gente for colocar isso em perspectiva, que é o que se faz em termos de saúde pública, isso não invalida a vacina por si só. Então, como ainda é um terreno meio incerto, o que eu recomendo é que a vacinação ela seja disponibilizada para esse grupo de brasileiros, ou seja, as gestantes, mas que isso seja uma decisão estritamente pessoal. A gestante que se sentir apavorada e se sentir insegura em não ser vacinada, tem à sua disposição a vacina e a tome sabendo que não existem testes suficientes ainda de segurança e eficácia. Tá? A razão principal para isso é porque a gravidez ela é um estado fisiológico muito peculiar ao ser humano. O nosso organismo ele foi desenhado para reagir a qualquer coisa que não tenha o nosso código genético. Reagir no sentido de tentar eliminar aquilo. Então é isso que acontece com os fios de sutura que são absorvíveis, por exemplo. O nosso corpo vai lá, identifica que aquilo não faz parte do código genético do organismo e começa a atacar aquele fio de sutura até que ele é completamente eliminado. É o que se chama de fio absorvível. E é assim com uma série de outras situações no corpo. Na gestação acontece uma situação muito peculiar. Por quê? Porque a gente tem um feto se desenvolvendo no ventre materno e esse feto ele possui metade do código genético idêntico ao código materno, mas a outra metade ela é completamente diferente porque ela vem do pai, vem do espermatozoide. Então, a gestação, por uma série de alterações que obviamente não cabe aqui aprofundar, porque é muito técnico,
ela induz na gestante um estado de uma certa tolerância imunológica. Então a gestante ela passa a tolerar situações em que o código genético não seja exatamente igual ao dela, e isso é necessário para que o feto não seja atacado e não seja prejudicado. Num extremo, essa situação poderia até evoluir com abortamento e óbito fetal. Tá? Quando a gente administra uma vacina, seja qualquer ela que seja, qual que é o nosso objetivo? É estimular o sistema imunológico. Então a gente quer dizer ao organismo, olha, isso aqui é um corpo estranho, então a gente não pode tolerar isso aqui. Então por si só a gente estaria estimulando um sistema imunológico que deveria estar num estado de tolerância. Isso é feito com algumas vacinas? É feito, né? Mas isso é muito estudado para poder ser feito, para saber se esse grau de estimulação ele pode ser feito e chega a um ponto seguro ainda que não atrapalhe essa tolerância que a imunidade tem com o feto, por exemplo. Isso não foi feito em nenhuma dessas vacinas ainda contra o coronavírus. Tá? O segundo fato se deve, que eu quero comentar com vocês, se deve a encontrarem anticorpos contra o Covid em uma mãe que foi vacinada, estava em aleitamento, amamentando seu filho. Isso, assim, é um fato já conhecido, dominado pela medicina há muito tempo. A gente sabe que o feto e o recém-nascido, eles ainda não têm maturidade do sistema imunológico. Então, o que acontece é que a proteção dos primeiros meses de vida do recém-nascido, ela se dá por meio dos anticorpos que são passados através do aleitamento materno. É por isso que se defende o aleitamento materno com tanta ênfase, porque ele é a melhor forma de proteção que um recém-nascido tem, ok? Então não surpreende o fato de anticorpos contra o coronavírus terem sido encontrados no sangue de um feto que estava sob aleitamento materno. Com base nessa decisão, nessa definição imunológica, também não faz o menor sentido a afirmação que muita gente está tentando lacrar aí nas redes, dizendo, olha, vacinem as grávidas, porque você está vacinando 2 vidas e não uma, está vacinando a grávida e também o bebê que está no útero materno. Isso é uma balela. Por quê? Porque o sistema imunológico do feto ele não é desenvolvido, ele não tem condições de responder a um desafio imunológico para a imunização. Tá? Então não caiam nessa falácia de que eu vacinei uma grávida, automaticamente eu vacinei o bebê também. Isso não existe, tá, pessoal? Isso é a tentativa de lacração de quem, na melhor das hipóteses, desconhece fundamentos básicos de imunologia. Na pior das hipóteses, é alguém que está querendo manipular mesmo, tá bom? Então aqui a gente sempre busca a verdade, doa quem doer. Um grande abraço.